procurai a sua face. Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amor. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Caríssimos irmãos, estamos reunidos para celebrar a Eucaristia, esta ação de graças na qual suplicamos ao Senhor que fique conosco e que nos acompanhe ao longo de cada dia da nossa vida. Ele é a nossa força. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos o nosso pecado e peçamos ao Senhor o perdão das nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram, e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão censuraram Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara como esposa. Eles disseram-lhe: Foi somente a Moisés que o Senhor falou? Não nos falou também a nós? E o Senhor ouviu. Moisés era um homem muito humilde, mais humilde que todos os homens sobre a face da terra. Subitamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Maria: Vinde todos três à tenda da reunião. E os três puseram-se a caminho.
O Senhor desceu numa coluna de nuvem e ficou à entrada da tenda. Chamou a Arão e Maria e eles aproximaram-se. Disse-lhes o Senhor: escutai bem as minhas palavras. Se há entre vós algum profeta, revele-me ele numa visão ou falo com ele em sonhos. Mas não procedo assim com o meu servo Moisés. Ele é o homem de confiança em toda a minha casa. Eu falo com ele face a face, em visão direta e não por enigmas. Ele vê a imagem do Senhor. Por que ousastes censurar o meu servo Moisés? A ira do Senhor inflamou-se contra eles e o Senhor retirou-se, enquanto a nuvem se afastava da tenda. Maria cobriu-se de lepra, branca como a neve. Arão voltou-se para ela e viu que estava leprosa. Arão disse a Moisés: por piedade, meu Senhor, não deixes cair sobre nós a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer. Que ela não fique semelhante à criança que nasce morta, com o corpo meio corroído ao sair do ventre materno. Então Moisés clamou ao Senhor: por piedade, Senhor, curai-a. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos.
vosso Espírito de santidade. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu o monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: "Tende confiança, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." "Vem", disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: "Salva-me, Senhor!" Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Depois fizeram a travessia e vieram para a terra em Genezaré. Os homens do lugar reconheceram Jesus e mandaram avisar toda aquela região. Trouxeram-lhe todos os doentes e pediam que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto. Quando lhe tocaram, ficaram completamente curados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, ao escutarmos a palavra de Deus que hoje nos é dirigida, percebemos a importância da oração. Não apenas de uma repetição de palavras dirigidas ao céu, mas a oração que nasce de uma relação pessoal e verdadeira com Deus. Com Deus pessoal, que não é apenas um conceito intelectual, não é apenas uma ideia mental, mas é de facto uma pessoa com quem nos relacionamos, com quem falamos, com quem conversamos, com quem vivemos. Por isso é importante
o significado daquilo que Deus diz sobre Moisés. Diz, com Moisés eu falo cara a cara, mostro-lhe a minha face. Não é apenas um sonho, não é apenas uma visão. Com Moisés é de facto uma relação que eu tenho comigo. E é esta relação pessoal deste homem que Deus diz também que é humilde, que o ajudou a fazer maravilhas, que o ajudou a libertar o seu povo, que o ajudou a conduzir o povo para a terra prometida. Por facto, Moisés era um homem que, reconhecendo a sua fragilidade, os seus pecados, se abria completamente a esta relação íntima com Deus, uma relação confiante. Às vezes, sem saber bem porquê nem como, mas fez sempre o que Deus lhe pediu. Porque acreditou nele, porque acreditou nele, porque tinha uma relação pessoal com Deus. Tinha este hábito de estar com Deus, de conversar com Deus, de falar com Deus, de colocar a vida, a sua e a do povo, nas mãos de Deus e de ser intercessor, como escutávamos depois no fim. Por piedade, Senhor, curai-a. E é esta fé, esta fé em Deus que nasce da oração, que nos faz transcendermos-nos, que nos faz irmos para além daquilo que normalmente podíamos pensar alcançar. Porquê? Porque colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, num diálogo muito confiante, num diálogo filial com Deus, não com distanciamento, não como quem levanta a voz a ver se pega. Não. Nós sabemos que Deus nos escuta, sabemos que Deus quer a nossa felicidade. E por isso também o próprio Jesus, que era Filho de Deus, que era Deus feito homem, o próprio Jesus, durante a noite, guardava sempre uma parte importante do seu tempo para conversar com o seu Pai, para estar em diálogo, para se sentir acompanhado, fortalecido, amparado, para sentir que aquele era de facto o projeto que Deus tinha para ele. Este diálogo é fundamental e era necessário para Jesus. E os milagres que ele fazia-os por causa desta relação com Deus. Fazia-o também porque de facto é a Santíssima Trindade que atua no mundo. Não é apenas Cristo, não é apenas o Pai, não é apenas o Espírito Santo, é toda a Santíssima Trindade. Esta comunidade divina que quer fazer comunidade conosco. E nós precisamos, de facto, de rezar. De rezar também para nos descobrirmos a nós próprios. É interessante que Jesus diz aos apóstolos: sou eu, confiança, não temais. E Pedro diz: então, deixa-me ir ter contigo. E é interessante repararmos que Pedro começa a afundar-se não por falta de confiança em Deus, porque ele dá estes passos porque confia em Jesus Cristo, mas por falta de confiança em si próprio. Pôs-se a duvidar, pôs-se a pensar em si próprio, nas suas capacidades, nos seus defeitos, naquilo que ele podia fazer. Ou seja, aquela atitude de caminhar sobre as águas não era tanto de Deus, mas começou a ser uma coisa dele. E claro, quando nós colocamos a confiança em nós próprios, afundamos-nos. Então daí a necessidade do grito: salva-me, Senhor. Porque percebeu que só em Deus está a nossa salvação. E é por isso que precisamos de rezar. Para perdermos as peneiras, para perdermos a mania que somos autossuficientes. Por mais dinheiro e mais poder que tenhamos, não somos autossuficientes. E portanto esta voz que elevamos: salva-me, Senhor, este diálogo que estabelecemos com Ele, mesmo quando colocamos as nossas dúvidas, mesmo quando falamos de Deus, a Deus, das nossas questões, das nossas dúvidas, das nossas tentações,
às vezes desta falta de fé que nasce de umas expectativas que não são confirmadas, de esperarmos uma coisa e encontrarmos outra, de nos espantarmos diante da situação do mundo. E isto colocamos tudo no nosso diálogo com Deus. Conversamos com Deus para colocar tudo nas mãos dele e para que, como criança, pudermos de facto descansar, repousar ao seu colo. Salva-me, Senhor. Esta é a oração fundamental. E a oração daqueles doentes que se aproximavam de Jesus, que pediam para ser salvos, que lhe tocavam na fímbria do manto, com esta certeza de que só Deus me pode salvar. E aproximando-me de Deus é suficiente. E eis que é importante também percebermos o primeiro passo que damos para a graça é suficiente. O primeiro passo. Não é preciso sermos santos para falar com Deus. Não é preciso sermos os melhores do mundo para ter este diálogo com Deus, para sermos tocados pela sua graça. A graça de Deus é anterior à nossa conversão. Deus dá-nos a sua graça logo que nós damos o primeiro passo, logo que nós nos aproximamos da fronteira do Senhor, logo que lhe tocamos na fímbria do manto. E por isso a Igreja abre as portas a todos os homens que sentem o desejo de salvação e lhes diz: venham comigo, façam este caminho. Por isso o batismo é a porta de entrada, porque basta apenas a fé em Cristo Salvador. O resto vem depois, o resto é o caminho que se faz depois. Os apóstolos fizeram todo este caminho. E já depois da ressurreição, ainda Pedro perguntava: é agora que vens instaurar o reino de Israel? Ou seja, nunca estamos completamente purificados. No entanto, Deus abre-nos sempre as portas e dá-nos sempre a salvação. Jesus disse a Pedro, sabendo que ele é pecador: vem ter comigo, faz este caminho. É perigoso? É. Podes-te afundar? Podes, mas não tenhas medo. Eu estou aqui para te dar a mão. E eis que Deus nos diz em cada momento, mesmo nos momentos e sobretudo nos momentos mais trágicos da nossa existência, nos momentos mais em que as dúvidas são maiores, porque tínhamos um esquema mental que de repente é completamente transformado e ficamos perdidos, como Pedro. E Deus estende-nos a mão sempre. Que a nossa oração de cada dia, esta oração confiante, filial, de irmãos, de filhos, seja sempre a segurança que encontramos, porque Deus está de mão estendida. Nós só precisamos dizer: tende piedade de mim, Senhor. Estão conosco alguns casais que, ao celebrarem as suas bodas de prata matrimoniais, querem dar graças a Deus por estes 25 anos de matrimónio, por esta aventura que viveram em conjunto e que continuam a viver. E então vamos confiá-los. Caríssimos irmãos, é Joaquim Silva e a Clara Silva, do Souto da Carpalhosa, Joaquim Crespo e Maria João Crespo, dos Cardosos, Vítor Rocha e Ana Rocha, de Aroca, Manuel Carvalho e Natália Carvalho, de Vila do Conde, Carlos Falcão e Vera Falcão, de São Pedro de Castelões, e José Marques e Fernanda Marques, de Ergosilha. Então, caríssimos irmãos, neste dia de celebração, de aniversário da celebração do Sacramento do Matrimónio,
em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. Para que estes compromissos sejam também confirmados com a graça divina, podeis dar as mãos um ao outro, como no dia do casamento, e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração, e todos nós vamos rezar com eles e por eles em silêncio. E agora vamos fazer a bênção das alianças que apresentam. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem trocar agora as alianças. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o santuário oferece a cada um dos casais o Imaculado Coração de Maria, para que em Nossa Senhora encontrem sempre refúgio e caminho na continuação do seu matrimónio. Graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Irmãos e irmãs, depois de saciar a fome à multidão e de a despedir, Jesus subiu ao monte para orar a sós e de noite caminhou sobre as águas e amainou o vento. Em docilidade ao Espírito Santo, peçamos ao Pai e digamos: Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos pastores da Igreja, para que louvem o Pai, pelos catecúmenos e fiéis, para que sigam Jesus, e por todas as religiosas, para que o sirvam nos pobres, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos que andam no mar, para que Deus os proteja, pelos que gritam com medo, para que Jesus os ouça, e pelos que têm pouca fé, para que o Espírito os anime, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Por aqueles que Deus escolhe para trabalhos difíceis, pelos que mesmo nos êxitos conservam a humildade e por quantos têm inveja das mercês feitas aos outros, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos leprosos de todo o mundo, para que a fé lhes dê força, por todos aqueles que os servem com muita dedicação e pelos seus familiares que os animam e confortam, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pela barca da Igreja, para que o mar bravo não a afunde, por todos os que vão nela, para que cheguem ao reino, e pelos nossos doentes, para que Jesus os cure, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Senhor, que tantas vezes nos tendes dado a mão, como o vosso Filho a deu a Pedro prestes a afogar-se, não vos canseis de nós, apesar da nossa fragilidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Tomai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons, que vos oferecemos como sacrifício espiritual, e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós chamaste e fizeste sair Abraão da sua terra para o constituir pai de todas as nações. Suscitaste Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos enviaste o vosso Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte, e deste ao mundo o vosso Espírito para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para a cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos, pois nela estão as minhas delícias. Inclinai o meu coração para as vossas ordens e não para o vil interesse. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temem. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a fidelidade mantém-se de geração em
Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. De todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos vos hei de cantar e vos adorarei voltado para o vosso templo santo.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I'm blessing the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E que ao longo destes dias possamos, com confiança, fazer a nossa oração ao Senhor, sabendo que Ele é a nossa salvação. Um santo dia para todos vós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.